para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Vamos aqui esperar uns 5 minutinhos aí só para todo mundo chegar e tempinho de tolerância e a gente já começa. Então a gente estava aqui conversando, então nós já temos aí 13 pessoas, mais uns 5 minutinhos para esperar. Eu queria até perguntar para a Juliana como que ela prefere. Você prefere as perguntas no final ou você prefere as perguntas ao longo do tempo, no sentido dos participantes estarem fazendo perguntas? Eles vão fazer via chat, todas as perguntas são via chat. E aí eu faço para você as perguntas, ou você prefere que no final a gente leia todas as perguntas e você vai respondendo? Olha, a gente tem um tempo certo aqui, né, para ficar junto? Não, a gente não tem... Se tiver perguntas, até a gente terminar as perguntas. Fica à vontade. Se o pessoal tiver bem de tempo, eu não tenho problema com responder no meio da conversa. Agora, se a gente tiver um tempo fixo, aí eu prefiro deixar para o final, para poder gerenciar melhor o tempo. Tá, então vamos deixar para o final. Eu acho que é bacana deixar as perguntas para o final. Tá bom. Então, mais 2 minutinhos a gente inicia já a nossa conversa. Mas tá bom, você tem alguma coisa a mais aí para falar? Antes da gente começar? Não, eu tô achando super legal aí que o pessoal tá entrando. Como eu tinha te falado, a gente vai falar de um tema que é muito, muito rico para mim, né? Sim, sim. Então, estou bem feliz que o pessoal tá entrando aí para depois saber o que eles acham disso também. Sim, eu ia pedir só para todo mundo deixar os microfones e as câmeras desligadas, até para ter menos banda e tudo mais, para a gente otimizar aí todo o processamento aí de tanto que a gente está em nuvem. Então, esse período a internet de todo mundo é bem complicada, né? Então, estou vendo pessoas sofrendo bastante aí com a internet. Então, mais um minutinho a gente já dá início. Então, queria dar boa noite para todo mundo, agradecer a presença de todos aí nesse nosso segundo evento. O primeiro foi um evento foi muito bacana. Quem tiver interesse de entender um pouco mais sobre os valores, está no nosso canal do YouTube. Então, para quem não conhece a Evolute é uma empresa que um dos pilares dela é fazer com que o coach não seja uma coisa mais séria do que tá hoje no mercado e transpareça mostre uma transparência e uma clareza muito melhor. Então, a ideia é que a gente faça esse mercado evoluir do jeito que é nos Estados Unidos e em outros locais, né? Então, essa é uma das bandeiras. Nós desenvolvemos uma ferramenta que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E eu queria apresentar a Juliana. A Juliana, eu brinco com ela que ela não quis ser mãe da Evolute, mas ela é madrinha. Então, não tem uma pessoa melhor para ser a segunda pessoa a falar com a gente do que a Juliana. Ela é formada em Direito pela PUC, ela já atuou como advogada, mas a paixão dela era desenvolvimento humano, então ela atuou por 7 anos como headhunter e já está há mais de 10 anos na área de desenvolvimento humano, seja com treinamento, seja como coach. Então, ela é uma coach da ICF, que é a maior entidade de coaches do mundo. Ela tem nível PCC, que é um nível razoavelmente alto. Eu acho que eu vou chegar nesse nível daqui a alguns anos. E ela já está prestes a ir para o último nível, que é Master Coach, que nós no Brasil só temos 8, né?
Então, ela é representante de uma escola internacional que é a grande parceira da Evolute, que é a C4TL. Ela representa, ela é responsável por todo o conteúdo da Evolute na parte de treinamentos, né? Então, acho que eu não esqueci nada, Juliana. É isso mesmo? Falei um pouquinho de você, tá certo? Me equivoquei alguma coisa? Ah, você está no mudo, né? A Juliana não pode estar no mudo. Pronto. Pronto, agora sim. Então, acho que é isso sim. Você sabe que eu tinha esquecido que eu tive 1 ano e meio a mais como Executive Hunting antes da Dinext. Então, são 8 anos e meio com o recrutamento. É bastante. Mas é bem isso mesmo. E há 10 anos que eu também fundei, praticamente 10 anos que eu fundei uma companhia de treinamento e desenvolvimento, né, que trabalha muito coaching, trabalha outras frentes. E somos super parceiros também, né? Da Evolute, do Camargo, do Anderson. Sim. E então é um pouco disso. Assim, hoje eu estou super Autora de feliz. alguns livros, né? Autora de alguns livros excelentes, inclusive. Um livro que fala um pouco, ajuda um pouco as pessoas a se autoconhecerem, a desenvolverem inteligência emocional, definirem alvos e avançarem para esses alvos. E um outro que fala sobre comunicação interpessoal, que é grande calcanhar de Aquiles de todo mundo. Então, assim, é um tema bem importante. Sou apaixonada por neurociência, né? Estudo neurociência ativamente. Verdade. Não sei se eu posso me chamar de especialista em neurociência, acho que não. Eu sou uma estudiosa em neurociência e aplico isso em tudo que a gente faz, né? Em todas as soluções que eu trabalho, eu aplico esses conceitos que eu conheço. E hoje, inclusive, o tema que a gente vai falar tem a ver com neurociência. Sim, sem dúvida. E uma coisa, eu esqueci de falar isso. Você já estuda neurociência há muito mais tempo de virar moda, né? Então, você já estuda esse tema, já fez cursos, especializações já há bastante tempo. Há bastante tempo você já estuda bastante esse tema, né? É verdade. Eu me tornei coach antes de virar moda e comecei a estudar neurociência antes de virar moda. É meio frustrante. O que aconteceu? Isso é ótimo. Você antecipa tendências. Me fala o que você vai estudar na próxima, que eu já vou estar de olho já. Mas vamos lá. Ju, hoje a gente vai falar sobre líder, uma pessoa normal, né? Como funciona a liderança e como a gente consegue aumentar a produtividade, né? Isso. E aí, como que a gente começa? Vamos lá. Eu acho que primeiro eu queria compartilhar com todo mundo, mais uma vez agradecer e dizer que esse é um tema muito precioso para mim. Eu acredito demais nisso que eu vou compartilhar com vocês hoje. E a base do que eu vou compartilhar tem muito a ver com neurociência. Tá? Então, é entender um pouquinho de como o nosso cérebro reage, como coisas significativas para o nosso cérebro geram respostas. E eu vou começar falando o seguinte, na verdade, o tema dessa nossa conversa, eu até depois mudei um pouquinho, que é líder de verdade é igual a gente de verdade. Tá? E aí, para começar, eu vou trazer 2 fundamentações. Uma delas que tem a ver com como o nosso cérebro lida com questões de grande significado. E a segunda que tem a ver com o significado das relações de liderança. Como é que esse significado bate na gente, tá? Estou começando a falar um pouquinho sobre o cérebro. Nosso cérebro mais ou menos 5% do nosso cérebro é o que trabalha no nível consciente. Os outros 95% trabalham no nível inconsciente o tempo inteiro. E aí trabalham desde questões de vida, até questões motoras, até questões de aprendizado, de memória e por aí vai. E tem três aspectos, 3 funcionamentos automáticos do nosso cérebro que são super bacanas da gente conhecer, porque eles acontecem o tempo inteiro sem a gente perceber. E eles acabam nos governando muitas vezes porque a gente não conhece esses fundamentos. Um deles é o seguinte: nosso cérebro está o tempo inteiro buscando possíveis riscos, possíveis perigos, e no momento em que ele detecta um possível risco, um possível perigo, ele entra no movimento que a gente chama de bater ou correr. Em inglês é aquele termo que a gente escuta, né? O fight or flight response. Então, se o cérebro detecta um possível perigo, seja um perigo em relação, seja um perigo de vida, de físico, seja lá como for,
O movimento automático é bater ou correr. Não dá tempo de raciocinar. Ele rapidamente se coloca nessa posição. Também existe um outro movimento que é como o cérebro responde automaticamente à sensação de recompensa. Por isso que tudo aquilo que traz prazer para a gente fica, sabe, tomando nossa cabeça, a gente não consegue esquecer, a gente quer estar lá, a gente quer estar envolvido, a gente quer fazer, é o like no Instagram, né? Tudo aquilo que nos traz prazer. O tempo inteiro o nosso cérebro está querendo se aproximar daquilo que nos traz a sensação de recompensa e de prazer. E o terceiro funcionamento automático super importante é que o nosso cérebro está o tempo inteiro buscando poupar energia. A média de peso do nosso cérebro é de mais ou menos 1,5 kg e ele consome 20% da nossa energia corporal. Olha só a quantidade, olha só esse padrão, né? E aí, perdão, como a gente precisa da nossa energia para sobreviver, porque o cérebro está o tempo inteiro tentando nos proteger, a todo momento ele tenta poupar energia. Por isso que a gente automatiza as coisas, por isso que dá preguiça de raciocinar, por isso que dá preguiça de fazer coisas que exigem um esforço consciente. O cérebro não quer gastar tutano, ele vai tentar evitar isso o tempo inteiro, tá? Então, e aí o que acontece? Isso fica maximizado quando a gente está lidando com questões que são significativas para nós. E uma coisa super importante também que acontece, quando o nosso cérebro está naquele movimento de bater ou correr, da sensação de perigo, e quando a gente está em um êxtase de recompensa, também funciona assim. A gente diz que acontece é como se o nosso processamento mais animal, mais emotivo, é como se ele roubasse a energia de uma região ou de funções do nosso cérebro que se chamam funções executivas. As funções executivas é o que é responsável pela nossa capacidade analítica, de planejamento, de tomada de decisão, de raciocínio lógico, de inibição de impulso, entre várias outras coisas que usam a questão consciente. Então, quando eu estou muito tomado emotivamente por alguma coisa, uma sensação de perigo principalmente, mas também um grande êxtase, né, uma grande ansiedade, é natural que as minhas funções executivas fiquem mais prejudicadas. Sabe o velho bom branco na prova? Quem nunca teve um branco na prova? Eu sei É exatamente isso que acontece. Quando eu estou muito tenso com alguma coisa, eu não consigo funcionar direito. Isso tem a ver com a nossa produtividade. Quando você está muito tomado por alguma sensação de perigo, você não consegue ser tão produtivo por causa do que acontece com as funções executivas. Legal, esse foi o primeiro fundamento que eu queria deixar para vocês. O segundo fundamento, que tem a ver com o significado das relações de liderança, pensa só aí do teu lado, relações de liderança na sua vida, que você passou, que você tem hoje, e pensa assim, ó, de 0 a 10, sendo 0 nada e 10 tudo, qual é o peso, significado, quão significativa é essa relação na sua vida? 0 nada, 10 tudo. Pensa aí, tá? Só pensa. Geralmente, aquilo que impacta a nossa sobrevivência tem grande significado, como eu falei para vocês antes, a questão do perigo, né? Então, o risco da fome, da integridade física e emocional, a falta de recursos financeiros, falta de segurança. Hoje, inclusive, nessa fase de pandemia, saúde. A gente está lidando com saúde, finanças e isolamento social. São 3 questões super importantes e significativas para nós. Por isso que as pessoas estão tão tensas, por isso que as pessoas estão tão estressadas. Porque existe muita incerteza, o cérebro detesta incerteza. E existe muita incerteza com 3 coisas que são muito significativas para nós. Um dos aspectos que representam perigo para o cérebro, risco, é quando ele detecta incerteza. O cérebro detesta incerteza. Quando tem uma incerteza pela frente, o cérebro fica, caramba, será que vai vir um risco? Será que vai vir um perigo? Será que eu vou ter que me defender? Então ele fica gastando energia. Então, tanto pelo potencial risco verdadeiro como pelo gasto de energia, ele evita a todo custo a incerteza. Por isso que a gente não gosta de mudança muitas vezes. Sim. Por isso que a gente se sente tão inseguro em situações de incerteza, né? Gera muita ansiedade. Você termina
prejudicando sua produtividade mesmo, que a gente está falando, vai falar sobre isso daqui a pouco, né? E que é aquilo que eu estava falando, o cérebro, né, essas funções mais emocionais, essas funções mais animais, elas roubam a nossa capacidade de raciocinar. Essa é a grande verdade. Por isso que a ansiedade nos toma, né? E aí, gente, a liderança, se vocês pensaram aí no significado da liderança na vida de vocês, a liderança tem um significado muito grande na vida das pessoas. Porque geralmente envolve uma figura de autoridade com poder de decisão sobre o que acontece na minha vida. Então, o líder, geralmente, aquilo que ele decide, para onde ele vai, as escolhas que ele faz, vão impactar na minha vida. Influencia 100% na tua vida, tudo. Influencia. E, óbvio, então isso é muito significativo para mim. E as relações de liderança, por conta disso, elas envolvem uma grande complexidade emocional. Então, você imagina só, principalmente se você resolveu seguir um líder porque você admira essa pessoa, são mais significados ainda. Não é só que essa pessoa é uma figura de autoridade que pode impactar na sua vida, mas é também alguém em quem você deposita a sua segurança, em quem você deposita a sua confiança, em quem você muitas vezes vai esperar uma validação, né? Tem sentimentos e expectativas intensas o tempo inteiro nessa relação de liderança. E é curioso também, porque o cérebro ele busca naturalmente relações de confiança, especialmente com líderes. Então a gente está o tempo inteiro tentando, o cérebro está o tempo inteiro tentando achar portos seguros. E a figura de liderança ela é muito importante nesse sentido. Então, olha, a gente falou sobre funcionamento do cérebro, quando o cérebro está se sentindo ameaçado, a produtividade, as funções executivas ficam prejudicadas, e principalmente em questões de grande significado. E falei aqui que relações de liderança têm um grande significado para nós por diversos motivos. Qual que é a conclusão? Se você tem uma relação, dependendo da fluidez e integração dessa relação entre líder e liderado, o desempenho das pessoas vai sofrer um impacto direto. Porque se eu tenho uma relação mais fluida, as travas emocionais, elas tendem a cair e as minhas funções executivas tendem a funcionar melhor. E o oposto é verdadeiro também. Se eu tenho uma relação menos fluida, eu tendo a ficar mais tenso, tendo a ficar mais estressado, e aí as minhas funções executivas tendem a funcionar pior. E tudo isso é igual à produtividade. Tá? Então é muito importante a gente ter esses embasamentos aqui. Antes de eu entrar... Oi, fala. Não, pode concluir, desculpa. Não, eu ia até perguntar, antes da gente entrar no próximo premissa aqui, se tem alguma pergunta para fazer? Não, até o que você falou, acho que é super importante desse lado, até a pessoa que é liderada, não só o líder, mas a liderada também tem um autoconhecimento e expor as suas vulnerabilidades para a pessoa, para o líder e tudo mais, no sentido para ter uma relação mais clara, não? Olha, a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? A maturidade, ela deveria funcionar dos dois lados, né? Quanto mais maduros nós somos, mais capazes de nos entender, de nos expressar a gente é. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na figura do líder, mas eu acredito que isso seja real também para o liderado. Quanto mais madura a pessoa é, mais capaz de conversar, de chegar a combinados, de expor as coisas ela é. Então, sim. Posso ir em frente? Pode sim. Então tá bom. A outra coisa que agora eu vou trazer, o que tem a ver, então trouxe dois fundamentos, e agora eu vou falar justamente sobre essa questão da importância de um líder ser gente de verdade dentro dessa equação. Então, se a fluidez dessa relação de liderança ela ajuda na própria produtividade, o que significa um líder ser gente de verdade? Eu gosto muito dessa expressão, eu uso isso o tempo inteiro, gente de verdade. Eu sou gente de verdade. Assim, para mim, ela significa muita coisa. Se vocês pararem para pensar, historicamente, os líderes têm várias crenças de autocobrança e principalmente, eu acho que isso vem dos baby boomers muito forte. E ao longo do tempo, embora conceitualmente as coisas venham mudando, na real, internamente não é bem assim, não. As pessoas têm muitas crenças e muitas autocobranças, mesmo das gerações mais novas. Então, por exemplo,
eu tenho que ser forte, não posso mostrar fraqueza. Eu tenho que ser racional, não posso ser emocional, não posso ser emotivo. Eu não posso demonstrar dúvida. Aliás, ninguém pode imaginar que eu não sei como fazer isso. Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber fazer tudo. Eles não podem achar que eu não sei fazer isso. Eu tenho que ser admirado e tenho que ser respeitado. Meu Deus, esse cara não está me respeitando, que absurdo. Mas eu sou líder aqui, né? Ninguém pode saber mais do que eu. Eu tenho que demonstrar o tempo inteiro que eu sei mais. Eu preciso sempre parecer mais que os outros. Imagina, se eu parecer menos do que os outros, eu vou ser um impostor. Quem sou eu para estar nessa posição? E por aí vai. O que acontece com isso? Você tem pessoas que agem, que se relacionam e que tomam decisões baseadas nesse comportamento do tem que. E eu vou contar até por uma experiência pessoal, gente. Eu acho que até eu começar a trabalhar com desenvolvimento, eu costumo dizer, né, a gente trabalha, eu sou uma especialista em transformação de líderes e organizações, é como eu me auto-intitulo. Antes de eu começar a trabalhar com essa abordagem, eu era a pessoa que vivia na mentalidade do tem que. E existem alguns riscos disso, mas o maior deles, na minha visão, e aí é que eu venho de encontro muito à Evolute, quando eu estou o tempo inteiro na matrix do tem que, eu deixo de descobrir quem eu verdadeiramente sou. Eu deixo de descobrir qual é o meu formato único. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes se cobram ser quadrados perfeitos, quando na verdade nós somos como quebra-cabeça. Nós não somos quadrados. A gente tem formatos únicos, a gente tem imagens únicas sobre nós. E se a gente não descobre que formato é esse, que imagem é essa, a gente vai ser disfuncional nesse mapa maior. Quando eu me cobro ser algo que eu não sou, eu me engano. Fala, Camargão, você tá com cara de quem quer fazer um comentário, uma pergunta. Até voltar um pouquinho. Não, sim, desculpa. Até voltar um pouquinho a questão dessas crenças, né, dos líderes, que eles obrigatoriamente têm que ser fortes, eles têm que liderar e saber fazer tudo e tudo mais. E, na minha concepção, isso gera uma solidão para os executivos, que eles não podem mostrar a sua vulnerabilidade nem para o seu chefe, nem para a sua equipe, nem para os seus pares. Porque isso gera uma insegurança nele. E até eu costumo falar que esse é uma pessoa perfeita para fazer um processo de coaching, para tomar as decisões, dar um suporte na tomada de decisões quando ele se sente muito solitário. Mas isso atrapalha essa clareza de relações tanto com as pessoas hierarquicamente acima como abaixo, gera uma instabilidade, uma insegurança e uma queda de produtividade. Como que essa vida de líder solitária, quanto atrapalha? Você tem alguma informação sobre isso? Algum estudo já feito, alguma coisa? Não, algum estudo não. Mas assim, eu sei que, por exemplo, aqui no Brasil isso ainda não é tão comum. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado de coaching muito mais maduro, eu sei que C-levels, de uma forma geral, costumam fechar contratos anuais com os coaches justamente para terem com quem conversar, para terem com quem poder ser vulneráveis de verdade. Uhum. Para ter com quem pensar alto, com quem colocar seus sentimentos, suas reflexões, suas dúvidas. Então, eu não sei de dados, mas eu sei que isso existe por causa disso que você está contando. Sim. Agora, até para eu continuar aqui, posso continuar aqui no raciocínio? Pode, lógico. Pode? Então tá bom. Continuando aqui, gente, então você imagina só, eu tive uma época em que eu realmente não sabia do que eu gostava, eu não sabia quais eram minhas forças reais, eu não me conhecia. E aí, por não me conhecer, muitas vezes eu tanto deixava de acreditar que eu poderia entrar em alguma empreitada, como eu deixava de ser genuína nas respostas em relação a algumas coisas, porque eu simplesmente não sabia quem eu era. Quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu fui ao meu grande laboratório, né? Então, tudo que eu fui aprendendo, eu fui aplicando na minha própria vida. E para mim foi um grande divisor de águas, essa é a grande verdade. Hoje, eu acho que eu gosto tanto desse tema que eu estou trazendo aqui, porque ele é muito real na minha vida. Quando você passa a se conhecer, quando o líder passa a se conhecer, ele começa a gerar um ambiente de autenticidade e verdade. Quando ele não se conhece, é o oposto.
As pessoas não conseguem tocar em quem ele é, não conseguem tocar nas agendas dele, não conseguem tocar o que está por trás, não conseguem entender os movimentos. E o que acontece? Vocês lembram que a gente estava falando? Se existe uma relação fluida, existe uma liberação das travas emocionais e uma fluidez das funções executivas. Se não existe uma relação fluida, é o oposto. Então, se eu sou um líder que não me conheço, ou que mesmo me conhecendo não me mostro, o que vai acontecer nessa relação? Vocês lembram do significado? O quanto a relação de liderança significa para os liderados? Esses liderados eles vão ficar extremamente distraídos tentando descobrir o que está acontecendo. Ao invés de eles conseguirem estar genuinamente focados no que importa, nos projetos, nas entregas, enfim, em tudo que eles têm que fazer, o que vai acontecer é que eles vão ficar com perguntas como: o que será que ele está pensando? Será que ele está gostando? Será que eu vou ser bem avaliado? Será que eu estou em risco? Será que eu vou ser exposto? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Daí você imagina que tudo isso acontece no nível inconsciente, tá, gente? Tanto aquelas crenças do líder como esses pensamentos do liderado acontecem no nível inconsciente. Não podia ser consciente. Tudo isso nos governa sem a gente perceber, porque isso é o cérebro pensando e tentando te proteger o tempo inteiro. Caramba, eu não estou conseguindo tocar. O cérebro pensando, isso aqui está incerto. Essa relação tão significativa para mim, ela não está segura. Eu não sei onde eu estou tocando. E esse cara tem uma influência sobre a minha vida. Caramba, será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu estou seguro? Será que está tudo certo? Uhum. E sem contar que um cérebro que está estressado, ele tende a filtrar as coisas de maneira enviesada. Porque ele já não está na sua total clareza. Por isso, uma cara feia que o líder fizer pode ser interpretado como algo pessoal, quando às vezes, na verdade, não vai ter nada a ver. E aí eu tomando pelo lado pessoal, isso vai piorar ainda mais a relação, que vai piorar ainda mais a produtividade. Então, veja bem, o líder que não se conhece e não se deixa ser percebido, na verdade, ele gera improdutividade na sua equipe, nos seus liderados. Isso é muito sério. Super sério. Tá fazendo sentido? Total. Total? Até Tá. se alguém tiver perguntas, se quiser colocando no chat, a gente faz no final. Mas vão colocando, não deixa passar a pergunta, não. Vai colocando aí no chat, Boa. depois no final a gente vai respondendo. Boa. Bom, gente, o bom de tudo isso, e eu acho que depois até a gente pode falar um pouco sobre essa questão de vulnerabilidade, que você até tinha colocado antes, Camarão, mas o bacana é que, especialmente nessa última década, a gente tem conhecido por meio de estudos, por meio da neurociência e tudo mais, que existem muitos benefícios dessa liderança de gente de verdade, da vulnerabilidade, da co-construção. Então, hoje, por exemplo, você vê as pessoas falando que, na verdade, o bom líder é aquele que muitas vezes ele não é nem percebido no meio da equipe. Ele se mistura ali, porque, na verdade, o que ele está fazendo é a coisa funcionar. Ele não precisa se sobressair. Parece um pouquinho, às vezes, papo de abraçar árvore, mas tem total relação com produtividade e com sustentabilidade. Por quê? Porque quando você tem uma equipe que trabalha bem do ponto de vista emocional, essa produtividade ela é também sustentável. Porque, veja bem, a gente tem também, você também consegue trazer resultados e produtividade por meio de pressão, por meio de força, do comando e controle, você consegue. Só que isso não é sustentável. Chega uma hora que as pessoas quebram. Se isso é contínuo, as pessoas quebram, elas entram em burnout, elas vão embora, você tem um turnover, às vezes, gigantesco. E não é isso que a gente quer. Né? Uhum. O bom líder, ele não quer uma equipe que fique rodando, ele quer uma equipe que amadureça e que faça o trabalho sem ele precisar entrar. Que seja capaz de levar o negócio. E isso se chama produtividade com sustentabilidade. Então, gente, quando uma pessoa tem clareza de quem ela é, dos valores dela, que foi até o primeiro webinar que você fez, né? Sim. Da identidade dela, e ela entende que ser líder, na verdade, envolve ser facilitador do crescimento das pessoas para obter resultado, tudo muda. Não é mais sobre ele. Ele, na verdade, ele começa a ser uma ferramenta para levar o todo aos resultados. O líder de verdade, ele entende que ele está lutando por algo maior. É a diferença do chefe e do líder, que a gente brinca muito, né? Que a gente vê muito nas redes sociais, etc.
O chefe, ele está preocupado com ele está preocupado com os resultados dele, ele está preocupado com o que vai acontecer com o olerite dele, não existe mais olerite, mas está tudo bem, tem de entregar meia idade, versus o líder. O líder não, o líder ele é um facilitador do crescimento das pessoas. E se eu sou um líder e eu quero ver o crescimento dessas pessoas, uma das coisas que eu tenho que garantir é que eu não vou distraí-las dos objetivos e da produtividade sendo pouco verdadeiro, sendo pouco autêntico, pouco genuíno, porque eu não quero que as pessoas produzam bem. Então eu vou deixar com que elas me percebam. Eu vou, inclusive, saber comunicar quando eu não estou bem de uma forma, é o chamado líder servidor. Clarice, eu vi aqui no chat, vou responder, tá? Pode responder, fica à vontade. Eu acho que eu diria para você, eu não sei se é um líder que... Eu não sei. Eu sei que é um líder que ele serve a um fim e ele leva os meios de uma forma muito produtiva, muito eficiente, muito inteligente, porque não é só o chegar ao resultado, mas é o levar todos a um nível diferente de crescimento, de maturidade e de produtividade. Então, ele acaba... Eu diria que ele é mais facilitador do que servidor. Ele dá o apoio quando a pessoa precisa. Uma vez um grande amigo me mandou um texto, ele falou, esse é você. Falando, um texto, era aquela pessoa que nunca aparecia, mas ele, no trabalho da escola, se ele precisasse de uma caneta, inclusive essa caneta foi esse meu amigo que me deu, se você precisasse de uma caneta, aquela pessoa tá ali para apoiar. Se você precisava falar, tá ali. Então é um líder que ele não precisa lá falar, faz isso, faz aquilo, é assim, assim, mas ele tá ali para apoiar, né? Ele tá ali para dar um suporte para o que precisar. O ideal é que as pessoas não precisem dele, mas se precisar, ele tá sempre ali do lado. Você falou, eu pensei numa linha de produção. Imagina, vamos fazer uma analogia aqui, né? E espero que eu não esteja sendo politicamente incorreta, porque hoje qualquer coisa que a gente fala, a gente corre o risco de ser politicamente incorreto, né? Então eu já peço perdão de antemão. Imagina só que você tem uma linha de produção, né? Então vamos fazer essa analogia de que a linha de produção é uma equipe. Uma equipe que tem que trabalhar toda azeitada, toda engrenada, cada uma na sua função lá para fazer as coisas saírem. O líder, ele vai garantir que o óleo vai ser colocado no momento certo, que a manutenção preventiva vai ser feita, que a manutenção corretiva vai ser feita, tudo para garantir que essa engrenagem, que essa linha de produção funcione da melhor forma que puder. E que as peças, inclusive, tenham o mínimo de desgaste e o máximo de produtividade. Então é isso, é ganha-ganha. Todo mundo ganha nisso. Fui politicamente incorreta, pelo amor de Deus, em algum momento? Acho que não, né? Então tá bom. E, gente, para fechar esse raciocínio aqui, para a gente abrir para perguntas, então, o que eu estou falando aqui? Sobre uma questão de uma relação de confiança, uma relação de autenticidade, em que o líder se conhece e de forma inteligente e madura se mostra, né, se deixa ser percebido pela equipe. Eu vou trazer aqui para vocês, existem vários dados que suportam esse tipo de inteligência que eu estou trazendo para vocês. E eu vou trazer um relativamente recente, de 2018, que foi um estudo realizado por 2 professores da GV, que mostrou desculpa, que a confiança é fator significativo para o aumento da produtividade. Eles fizeram um estudo que mostrou isso. Quanto mais eu confio, melhor eu produzo. E aí, para fechar, eu trago essa frase. Se eu não leio o meu líder, eu não confio nele. E isso impacta direto na minha produtividade, o que gera um ciclo vicioso. Esse é um pouquinho do que eu queria trazer hoje para vocês. E acho que dá para a gente bater um papo bem legal aqui, né? Sim. Antes de a gente ir para a pergunta, eu queria... Vou tomar a liberdade. Você sabe que eu sou um grande fã seu e eu tenho alguns livros que eu dou para os meus clientes. Eu tenho um, que foi o seu primeiro livro, que é Avançando para o Alvo, que quero fazer um sorteio aqui entre os participantes. Eu tenho ele, eu vou fazer um sorteio depois das perguntas. Quem tiver aqui presente vai participar do sorteio. E enquanto a gente vai fazer o sorteio, eu queria só que o pessoal que está presente responder um questionário, só para a gente entender se a gente está indo para o caminho certo, se as expectativas de vocês que estão assistindo os webinários
estão sendo atendidas, né? Então, é basicamente isso. Então, depois das perguntas, se não demorar muitas perguntas, se a gente vê que o papo está se prolongando muito em relação às perguntas, a gente faz um break, faz o sorteio e o questionário e depois a gente volta para as perguntas. Pode ser, Ju? Pode, você que Tá manda. bom. Então, vamos lá. Estou aqui para servi-los. Vamos lá. A Aline escreveu aqui. Eu acredito que se o líder ficar muito preocupado com a própria imagem, ele não vai conseguir enxergar o outro, o todo, e, consequentemente, vai gerar insegurança e medo no liderado, por não conseguirem produzir como poderia se fosse visto. Reconhecidos e estimulados. O narcisista não será um bom líder. Essa é a pergunta da Aline, esse comentário da Aline. Você tem alguma coisa? O que você acha? Primeiro, eu agradeço, né, a Aline, por ela ter colaborado aqui. Você sabe que, enquanto a gente estava lendo isso, eu pensei, Aline, no seguinte. Engraçado, né? O líder que está preocupado com a própria imagem, de certa forma, ele também está com o cérebro se sentindo ameaçado. Quando você usa essa palavra preocupação, preocupação é algo que o nosso cérebro já está dividido. E é curioso porque o líder preocupado com a sua própria imagem tanto vai ter esse efeito que você está falando, como ele mesmo talvez não consiga liderar tão bem. Ele mesmo talvez não consiga ser tão produtivo porque o cérebro dele está distraído com como ele está sendo visto, se ele está, né, sendo reconhecido, valorizado, etc. Infelizmente, isso é algo que acontece com a gente o tempo inteiro. Não dá para a gente achar que dá para ser alguém que, nossa, eu nunca mais ando preocupar com essas coisas. É humano, né? A gente se preocupa. Agora, tendo essa clareza, a gente tem a chance de fazer algumas escolhas e desenvolver algumas coisas, né? Então, foi isso que me veio à cabeça. Como ser uma pessoa mais confiante e ser líder? Blima, obrigada pela pergunta aqui. Olha, eu vou te dizer um pouco do que aconteceu comigo, tá, Blima? E que eu acredito genuinamente e vejo isso acontecendo vez após vez em todos os processos que eu faço com os meus clientes. Quanto mais a pessoa se conhece, quanto melhor ele entende o formato próprio dela e aquilo que eu falei um pouco antes, entender as suas facilidades, as suas dificuldades, entender o que você gosta, o que você não gosta, os seus valores, entender o seu senso de missão, o seu senso de propósito, genuinamente olhar para essas coisas. Não é o tipo de coisa que você vai olhar de uma forma leve, sabe? É fazer uma jornada mesmo interna de buscar tudo isso. Quando você começa a perceber o seu formato e você começa a ter clareza do que faz sentido perseguir na sua vida, essa confiança tende a começar a entrar mais. Porque tanto você começa a usar melhor daquilo que você tem e se aceitar melhor, como sabendo para onde você quer ir, você também consegue fazer melhores escolhas. Porque nem tudo eu vou precisar desenvolver. Uma coisa que a gente sabe com a neurociência é que pessoas mentalmente saudáveis têm como desenvolver qualquer coisa. Só que nem tudo vale a pena. Então, se eu tenho a clareza de quem eu sou, se eu tenho a clareza de para onde eu quero ir, algumas coisas eu vou precisar desenvolver, outras não. Algumas coisas eu já vou ter ao meu favor e isso ajuda muito. Agora, com relação à liderança, a liderança tem muito a ver com essa consciência de que não é mais sobre você. Quando você é líder, você passa a entender que é sobre algo maior do que você. Então, você está trabalhando com uma equipe para atingir propósitos que são maiores que você, que não dizem respeito só a você. E tem muitos propósitos ao mesmo tempo. Quando você é líder, você passa... Sabe aquela frase do Pequeno Príncipe? Você se torna responsável por aquilo que cativa, sabe? É um pouco disso do líder. O líder, ele se torna responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pelo amadurecimento, pela produtividade de várias pessoas. E isso é muito legal, isso é muito nobre. Só que as pessoas geralmente não veem assim. Então, o que eu te diria é, para se tornar um líder, começa a mudar a sua mentalidade para não é mais sobre mim. É sobre coisas maiores do que eu mesmo. Já não é mais só sobre mim. Espero que faça sentido. Aqui a Lilian
Aqui, ó, a Lilian fala, acredito que tudo depende da maturidade. Se você tiver liderados que são emocionalmente maturos e a presença, né, deve ser a presença do chefe mais assertivo será mais necessário. O que você acha? Concordo 100%. Tem um modelo que se chama... É um modelo de liderança situacional do Hershey e Blanchard, se eu não me engano, tá? Eu não me lembro se o nome deles é esse mesmo, porque tem vários modelos e eu não sou muito boa com o nome. Mas é um modelo justamente que você pega níveis diferentes de maturidade desse profissional. E eles propõem que você vai liderar de acordo com esses níveis de maturidade. Então, por exemplo, quando no primeiro estágio você vai lidar de uma forma mais direcionadora, no segundo estágio você vai lidar de uma forma mais apoiadora, no terceiro, no quarto, tal. E é exatamente isso. O líder, é importante que ele desenvolva essa maturidade para saber como lidar com cada nível de maturidade dentro da sua equipe, sem dúvida nenhuma. Agora, até o Camargo e eu, a gente estava conversando um pouquinho antes de vocês entrarem, sobre essa questão da vulnerabilidade dentro desse ponto de maturidade da equipe. Eu vou aproveitar e vou falar aqui, talvez acrescente. O líder autêntico, genuíno, ele aprende a ser vulnerável. Só que ele aprende a ser vulnerável de formas diferentes, dependendo da maturidade das pessoas com quem ele se relaciona. Eu dei até um exemplo para o Camargo. Suponha que você tem lá um diretor, um C-level que está lidando com uma crise, um conflito, não está sabendo lidar com alguma coisa e etc. Para o cara mais juniorzinho, ele não vai dizer a luta que ele está tendo, ele não vai dizer as dúvidas que ele está tendo, mas o que ele deve dizer para esse cara é que ele está passando por um momento um pouco mais difícil e para, por favor, esse cara entender, se de repente ele for um pouco mais ríspido, que não tem nada a ver com ele. Ou seja, ele sendo genuíno e verdadeiro, ele gerencia a clareza emocional, a saúde emocional desse cara mais júnior. Agora, para um cara bem mais sênior, talvez ele possa, inclusive, compartilhar. Ele pode chegar para esse cara e falar assim, olha, eu preciso que você seja maduro agora. Eu preciso da sua ajuda, cara. Eu sei que você é bom nisso, e eu tô preocupado com uma situação, eu não estou conseguindo ter clareza. Preciso da tua ajuda para pensar. Lógico, tem que ter uma grande dose de confiança e mesmo isso, né? Essa questão da maturidade. Por isso, o que você falou, Lilian, essa questão da maturidade, ela vale para tudo. Ela vale, inclusive, para esse líder poder se demonstrar mais ou menos para os diferentes níveis de maturidade com os quais ele lidar, tá bom? Muito legal. A Blima perguntou, todo mundo tem potencial para ser líder? Blima, eu acredito que sim. Porque eu não acredito que a liderança... Primeiro que assim, você tem literaturas diferentes que definem liderança de diferentes formas. Nós, né, na R122, é que eu vou colocar, que é essa companhia de desenvolvimento que eu represento, a gente vê a liderança como uma macrocompetência composta por N microcompetências. E cada liderança, dependendo do contexto em que você está e dependendo de quem você é, você vai desenvolver uma liderança de um jeito diferente. Né? A gente estava até falando aqui, o Camargo estava me trazendo o exemplo do Bill Gates e do Steve Jobs. Exercitaram suas lideranças de forma diferente, tinham personalidades diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser comuns a todo líder. O líder ele tem que saber que não é mais sobre ele. Isso é muito importante. A outra coisa o líder tem que ter uma mentalidade de crescimento constante, ele tem que estar sempre aberto ao aprendizado. Então, eu creio que sim. Eu creio que todo mundo tem potencial para ser líder. Só que essa liderança ela vai ser expressa de jeito diferente para pessoas diferentes. E cada um vai ter as suas lutas e vai ter as suas microcompetências para desenvolver ao longo do caminho. Então, essa é a minha crença. Posso para a próxima aqui? Posso, né, Camargão? Pode pôr a próxima. Quer ler ou quer que eu leia aqui? Não, pode ler. Tá bom. A Érica agradeceu, eu que agradeço. A Érica, gostaria de que vocês comentassem sobre o fato de se o líder não souber onde ele está indo, como ele espera que os liderados cheguem a algum lugar. Acredito que, na realidade, todos ficam perdidos. Entendo as pressões sobre os líderes, mas eles precisam se jantar com relação a problemas e soluções, principalmente em processos criativos. Érica, eu acho que
você tem razão de que o líder ele precisa buscar isso. Eu concordo com você 100%. Mas na minha visão, eu particularmente acredito numa liderança, essa liderança facilitadora, ela permite que soluções sejam encontradas em conjunto. Se o líder consegue facilitar esse ambiente em que ele não é o único dono das respostas, você acaba tendo respostas da mesma forma. Eu, inclusive, acho até perigoso você deixar todas as respostas só para o líder, porque a pessoa não vai conseguir fazer tudo, ter tudo, saber tudo, mesmo que ela se cobre isso. Então, eu acho que sim, o líder tem que buscar isso, mas ele tem que saber trazer a equipe para um nível de maturidade tal em que respostas possam sair muitas vezes do coletivo ou inclusive de outras pessoas que não ele. O que ele tem que fazer é fazer a coisa acontecer. E às vezes, vamos supor, agora que a gente está nessa pandemia, né? Obrigada, Janete. Nessa pandemia, muitas pessoas ficaram altamente perdidas, ficaram sem saber para onde ir, o que fazer. E é importante também que a gente saiba ser compassivo com o líder num momento como esse e, de repente, ajudá-lo com nível de confiança, com nível de participação, com nível de cooperação, para que ele possa controlar esse estado de ameaça do cérebro, para que, então, ele possa enxergar alternativas a partir das suas funções executivas, que, num momento de pânico, ele não está conseguindo achar. Não sei se isso faz sentido para você. Espero que sim. O que mais aqui? Vamos lá. Como funciona uma equipe e a liderança versus competição? Puxa, Bliman, a gente está falando muito... a gente está falando de questões aqui, gente, que envolvem muita maturidade emocional, né? A pessoa, quanto mais madura ela for, quanto mais segura ela for, mais ela vai conseguir fomentar um ambiente de colaboração. E eu até acredito que seja possível competir e colaborar ao mesmo tempo. Tá? Eu acho que tem como você criar ambientes de competição saudável, em que é legal ganhar, mas não tem problema perder, sabe? Mas eu acho que o líder, nessa busca por gerar um ambiente maduro, um ambiente de gente de verdade, porque quando ele é gente de verdade, ele também permite com que as pessoas sejam gente de verdade. Pessoas de verdade se permitem não ser tudo e não saber tudo. E isso tende a impactar na questão da competição. Porque, na verdade, a competição, ela é o resultado de muitas coisas, né? Ela é o resultado de eu não poder perder, não poder não saber, não poder ficar para trás. Quando você tem esse ambiente de gente de verdade, em que, gente, eu não vou saber tudo, não vou conseguir fazer tudo, não vou ter as respostas de imediato a todo tempo, essa ansiedade pelo estar na frente, pelo não perder, tende a cair um pouco, tende a dar uma esvaziada. Então vira um ciclo virtuoso, né? Isso é bom, mas dá para gerar, eu creio muito que dê para gerar um ambiente de competição saudável, sim. Enfim, o que mais aqui? Ju, vamos fazer o sorteio agora e aí a gente continua se tiver alguma pergunta para frente. O que a gente vai fazer, na verdade? Quanto a gente faz o sorteio? Vocês respondem, a gente vai colocar um questionário para vocês respondem, acho que são 5 perguntas, e para receber um feedback, e enquanto isso a gente faz o sorteio aqui. Pode ser? Claro. Clássica, consegue soltar a pesquisa? Ju, pro sorteio, eu queria que você me falasse o número de 1 a 70. 55. 55. Tá bom, deixa eu ver aqui como vai ser. Quem ganhou o livro foi o Morris.
Morris, parabéns, eu vou te entregar. Espero que consiga te entregar pessoalmente, se não, te mando pelo correio. A gente está merecendo um bate-papo e um café. Então, Morris, você ganhou um livro que eu adoro. Eu já li, eu acho que o livro 2 vezes, pelo menos. É muito bom, é muito legal. Então, parabéns, Morris. Depois eu entro em contato com você para a gente combinar a entrega do livro, tá bom? Ah, que legal. Gente, eu vi que o Felipe está aqui, eu não tinha visto. Olha que legal. Oi, Sim. Felipe! Ah, que legal. Ó, vamos lá continuar. Ó, a Aline fez mais uma pergunta aqui. Ó. Você disse que somos conduzidos por forças inconscientes. Quando você fala em autoconhecimento, como você entende esse processo de conhecimento daquilo que é inconsciente, desconhecido da própria pessoa? Como você vê esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento, de descoberta de si mesmo? Aline, eu não sei se eu estou entendendo o que você quer dizer com como eu vejo. Você quer saber como que acontece isso? É isso? Só escreve para mim se sim, se não. Bom, eu vou começar a responder aqui como que isso acontece. E se não for isso, daí você me corrige, tá bom? O ser humano é muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Né? A gente tem 1 zilhão de coisas que nos definem onde a gente está. E a gente não para. Existia uma época, hoje a gente sabe que existe a tal da neuroplasticidade, que significa que o nosso cérebro é capaz de se reformar estrutural, funcional e quimicamente a todo tempo. E isso impacta tanto em questões motoras, como em questões de aprendizado, de desenvolvimento de memória, de conhecimento, de competência, enfim, de habilidade, de hábito. Só que hoje, onde a gente está hoje, os nossos mapas mentais, a nossa arquitetura neural, ela é o resultado de uma porção de coisas. Então, a gente define nesse processo de autoconhecimento como personalidade, valores, interesses, aptidões e coisas muito mais profundas, como as nossas crenças, os nossos traumas, enfim, registros muitas vezes emocionais que a gente não tem no nível consciente, que é um tipo de memória que existe, né, que se chama não declaratória e tal. E como o processo de autoconhecimento, na minha percepção, Aline, ele nunca termina. Até porque o processo de autoconhecimento, ele é um misto entre eu descobrir aquilo que eu ainda não entendi e eu investir em formar novas coisas que eu quero que sejam verdade no futuro. Existe uma descoberta também na neurociência que fala o seguinte, que em inglês eles usam nature versus nurture, que é a natureza versus o ambiente, versus aquilo que eu nutro ao longo da minha vida. Né? Então, dependendo do ambiente em que eu fui criado, dependendo daquilo que daquilo que eu me alimento, né? Se eu me alimento só de informação ruim, se eu me alimento só de informação boa, as pessoas com quem eu convivo, as coisas que eu faço, tudo isso vai transformando a nossa arquitetura neural e vai nos transformando tão fundamentalmente a ponto de impactar na nossa própria natureza. Então, o que é essa coisa do nurture versus nature? O nosso DNA, os nossos genes, eles nos definem. Só que depois, aquilo que a gente nutre ao longo da nossa vida pode nos transformar tão profundamente ao ponto de ligar e desligar expressões genéticas. Então, assim, é muito forte isso, né? A gente não existe uma sentença sobre aquilo que a gente é, sobre aquilo que a gente tem no nosso gene, no nosso DNA. Que legal, Morris, não sei como é que... Ele falou que o primeiro sorteio positivo em muitos anos, olha que legal, que bacana. Boa. Então, Aline, assim, eu acho que para finalizar um pouco essa resposta complexa, é que o autoconhecimento ele nunca vai terminar, ele vai sempre depender, seja da busca de ferramentas, seja da busca da autoanálise muito sincera, seja da busca de ouvir opiniões de pessoas que te veem, que te percebem, e dessa busca por desenvolver coisas que para você fazem muito sentido. Não é simples, mas é sensacional e é uma jornada que não termina nunca mais. Não, Que legal. bom que eu fui pela linha que você estava pensando aí. O que mais, pessoal?
Enquanto se tiver alguma pergunta, deixa eu só falar um pouquinho. A gente da Evolute, nós desenvolvemos uma ferramenta de valores para cada pessoa entender os seus valores. Os 5 principais valores hierarquizados, ele determina cerca de 80% de todas as suas decisões e é uma coisa super importante para o autoconhecimento, foi o que a gente falou aqui bastante. Eu vou colocar o link aqui da ferramenta, quem ainda não fez o teste, é um teste super legal. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode falar com a gente, mandar um e-mail para evolute@evolute.com.br, que a gente vai ter o máximo prazer aí de ajudar. Então, tá aqui o link para todos quem ainda não fez o teste, só para ter uma ideia, mas muito bacana. Ju, eu acho que não surgiu nenhuma pergunta nova. Acho que não. Eu queria agradecer de coração, assim, você sabe quanto é importante para a Evolute você estar aqui hoje. Eu que agradeço muito. A gente vai caminhar junto muito tempo, né? Você, como eu falei, não quis ser a mãe, mas é a madrinha e vai estar junto com a gente sempre. Então, vamos ver que a gente fez uma pesquisa de temas, o que as pessoas querem que a gente discuta também, e de repente, em breve, aí você pode estar aqui de volta. Lembrando que o próximo webinário vai ser na quarta-feira que vem, o mesmo horário, 7 horas, e o tema é super legal. A pessoa que vai vir comigo, vai falar comigo, vai ser o Rodrigo Aranha. O Rodrigo Aranha é uma pessoa fantástica. Ele já foi... um currículo fora de série. Ele está no pós-carreira dele. O pós-carreira dele é ser coaching. E ele, para ter uma ideia, ele foi presidente, eu acredito que foram 2 bancos internacionais, presidente de bancos aqui no Brasil. Ele foi vice-presidente de recursos humanos, né, de bancos. Mas ele chegou a ser presidente de um dos bancos, eu acredito, não? Bom, não sei. Acho que do Lloyds, não? Não tenho certeza. Não sei. Mas ele é uma pessoa incrível. Até quando eu sugeri o tema, ele adorou o tema. E o tema conheça um Master Coach de verdade. Porque qual que é a ideia? A gente tirar aquela mística, todo mundo fala, eu sou Master Coach, eu sou Master Coach. As pessoas não são Master Coaches. Elas têm um título que elas acham que são e elas colocam porque receberam um diploma de uma escola que não tem reconhecimento pela ASF, não tem reconhecimento internacional e nada. Então, para ter uma ideia, nós temos no Brasil 8 Master Coaches hoje. Espero que a nona seja a Juliana, em breve, né, Ju? Mas nós temos 8 Master Coaches. Frio na barriga, gente. Frio na barriga que eu vou aplicar logo mais. E quantos anos de experiência? 12, né? 12 anos de experiência? 10? Como coach, 10. 10 anos. 10 anos e ainda não é Master Coach. Então precisa um pouquinho... Tá nos finalmente, mas para ver o nível de seriedade que a ICF tem quando ela cede uma credencial e quando você é um Master Coach realmente. O Rodrigo é uma pessoa fantástica. Ele tem aí um currículo ótimo. Foi presidente do ICF São Paulo. E é uma pessoa... demais. A Ju conhece ele há muito mais tempo do que eu, né? Eu conheço o Rodrigo tem uns 2, 3 anos já, mas a Juliana tem muito mais tempo, que é uma pessoa realmente fantástica e vale a pena todo mundo participar. A gente vai estar comunicando todo mundo a partir de sexta-feira, quinta ou sexta-feira, e aí para o pessoal fazer as inscrições, para a gente participar. E foi um prazer ter todo mundo aqui, principalmente a Juliana. Obrigada, viu? Eu posso depois compartilhar esse link nas redes? Vai ficar disponível ou não? Ele vai ficar fechado? Não, vai estar disponível. A gente vai colocar esse link no nosso canal do YouTube. Você vai receber o link e pode utilizar do jeito que você quiser. Bacana, tá, show, valeu. Legal? Tá bom, querido. Obrigada a todo mundo, viu, gente? Obrigada aí pela honra, pela participação. Ju, espero ter colaborado de alguma forma. De repente, se alguém quiser entrar em contato com você, falar alguma coisa, quer deixar seu e-mail, seu telefone, acho que é legal, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Claro. Gente, na verdade, hoje uma ferramenta espetacular para a gente entrar em contato é o Instagram, né? O Instagram é muito bom.
Inclusive Só eu lá, tenho se vocês... resistência a isso. Eu não tenho nem Instagram direito. Olha, gente, eu vou deixar até aqui, ó, Ju de Lacerda, esse é o meu usuário do Instagram, eu vou deixar também meu e-mail aqui no chat. Opa. E o meu telefone, se vocês... como é que é o meu telefone? Meu nome? A gente esquece o telefone, né? A gente não se liga. O Instagram, por que eu tô falando dele para vocês? A Ju de Lacerda, porque lá, no meu Instagram, na verdade, vocês vão ver que o meu Instagram ele é um misto, ele é muito eu. Então, ele tem desde a minha parte profissional até a parte mais pessoal. Ele é muito, muito tudo que eu sou. E lá, se você entra no link, sabe gente de verdade, gente? Então, eu sou bem gente de verdade. Você clica lá no link e quando você clicar no link da bio, tem vários botõezinhos lá. Então, tem desde do livro que o Camargo falou até um outro livro sobre comunicação, tem um EAD sobre princípios de neurociência aplicados à liderança, e tem também um botão para um blog da R122, que tem vários textos, não só meus, mas de todos os profissionais da R122, que é gratuito, e tem o YouTube da R122, também tem um monte de vídeo de desenvolvimento que também é gratuito. Então, tem coisas pagas ali, mas tem coisas gratuitas também. E aí vocês fiquem à disposição à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem. Não quer demais, né? Material para a gente poder se desenvolver, né? Legal. Então, Ju, muito obrigado. Muito obrigado a todos que vieram e beberam desse conteúdo que foi a Juliana. E espero todo mundo na próxima semana. Isso aí. Obrigada, viu, gente? Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.